Uma das primeiras palavras que eu tive o privilégio de ministrar na nossa chegada aqui na Primeira Batista foi uma palavra chamada Valentes de Davi. Eu não sei quantos estavam ou participaram de algum dos cultos e ouviram essa palavra. Se você estava num desses cultos, acene assim. Se você ouviu a palavra sobre Josebe Bassebete, Eleazar, Samar, os três principais valentes de Davi. A palavra de hoje é uma sequência dessa palavra e ela é fábrica de valentes. Só para que a gente recorde, o termo valentia, ele ocorre na Bíblia cerca de 90 vezes. E a designação, no nosso dicionário está aí projetada. Eu queria que você lesse comigo o que é valentia: coragem, audácia, força, energia, vigor, proeza, façanha, qualidade do que é resistente, resistência. Uau! E a história daqueles três valentes, ela é apenas o destaque de uma corporação de valentes formados ali junto com Davi. Só que a história de hoje, ela não começa assim tão bem. Na realidade, ela começa com um dos quadros mais tristes que nós temos na história bíblica. Quando guerreiros, candidatos a valentes, estão entrincheirados, quando guerreiros se escondem. Como é triste quando nós temos essa sensação de que os valentes estão entrincheirados. Nós estamos lá em 1 Samuel 17, 24, e o texto diz o seguinte, você pode ler comigo? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel 17, 24, a história provavelmente você conhece, é quando Golias se apresenta diante do exército de Israel, afrontando o exército e afrontando o rei, o Deus de Israel, dizendo, tem alguém aí que pode comigo? E afrontando o exército do Deus vivo, e essa é a reação dos valentes, dos guerreiros ali naquele momento. Todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Sabe, o oposto de liderança não é submissão, o oposto de liderança é medo. Quando nós deixamos de exercer algo que Deus nos chamou para fazer, não é uma outra questão do que temor. Às vezes temores externos, às vezes temores das nossas próprias limitações. E hoje nós vamos pensar sobre uma fábrica de valentes. Eu sei que você não ama nem sempre fazer isso, mas hoje eu quero muita participação sua. Por quê? Porque nós vamos começar aqui em 1 Samuel 17 e terminar em 2 Samuel capítulo 21. Então nós temos, senta que lá vem história, Quem sabe a gente termine até o culto das 17, a palavra de hoje, amém? E vocês estão achando que é graça, Não, não é. E você fala para mim assim, pastor, legal esse negócio de valente, esse negócio de atitude, tudo, mas não é para mim. Isso talvez seja aí para o meu irmão que está sentado aqui do meu lado, não é para mim. Então eu quero te lembrar uma pequena história. Quantos aqui são da época em que isso era um costume nas igrejas batistas, Hoje mudou porque a gente mudou alguns costumes, mas o pastor no final do culto ia para a porta e os irmãos iam despedir ali do pastor, Quem aqui é dessa época? Está entregando a sua idade, E hoje nem dá para fazer, pastor? Só aqui são 5 portas, não dá para a gente cobrir todas as portas, mas era assim que acontecia, acabava o culto, o pastor, todo mundo tinha um ritual chamado pós-lúdio, e o pastor saía no meio da congregação, às vezes a igreja ficava em pé, parecia até um casamento, só que ao inverso, porque o pastor estava saindo, e ali ele ficava na porta cumprimentando, e tinha uma irmã, ela não faltava o culto, fiel toda a vida, e ela chegava no final do culto, cumprimentava o pastor, dizendo, pastor, que bênção de palavra, serviu certinho para fulano de tal. Próximo domingo, o pastor terminava o culto, pregava, ia lá para fora, ela vinha, pastor, que maravilha de mensagem, aquela irmã estava precisando ouvir isso. Irmãos, isso domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, sempre a mesma história. Alguém precisava ouvir essa palavra, pastor, pregou muito bem.
Um dia naquela cidade choveu tanto, era domingo, que não dava para sair de casa, estava um caos a cidade, mas era hora do culto. O pastor disse, não tem como, eu vou dar um jeito, vou chegar na igreja, vai que alguém vai no culto, eu tenho que estar lá para ministrar. E ele foi para o culto, chuva imensa, ninguém saiu de casa. Realmente ele chegou na igreja, não tinha ninguém tinha vindo no culto, exceto a irmãzinha, ela não faltava nunca. Ela não faltava de jeito nenhum. O pastor falou assim, olha, eu não gosto disso não, eu não gosto de usar o púlpito para mandar recado, mas hoje não tem jeito. Ele começou o culto, como se a igreja estivesse lotada, só ele e a irmãzinha. Ele falou, irmãos, abram a Bíblia hoje no livro de Mateus, capítulo 7. Você que sabe a Bíblia, já sabe o que ele vai falar, né? O que dá lá em Mateus 7, versículo 1? Não julgueis, para que não sejais julgados. E ele começou a mandar a marreta, irmãos. Irmão, antes de cuidar da vida do outro, você tem que cuidar da sua vida. Como se a igreja estivesse cheia, só a irmãzinha ali. Olha, antes de tentar tirar o cisco do olho do seu irmão, às vezes tem uma trave no seu, vai cuidar da sua vida, porque Deus quer fazer tantas coisas na sua vida, mas precisa transformar você primeiro, antes de transformar, e bateu doído. Final da mensagem, a irmã estava chorando, o pastor orou, fez a bênção apostólica, foi para a porta, a irmã saiu, veio ao seu encontro, cumprimentou em lágrimas, dizendo, pastor, eu nunca vi o senhor pregar de uma maneira tão forte e poderosa, é a melhor mensagem que o senhor já pregou, é a primeira vez na minha vida, pastor, que eu vejo o pastor pregando para ele mesmo. Sabe, você ama fazer isso que eu vou pedir para você fazer agora, olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, Deus vai falar comigo. Tomara que fale com você também. Valentes não se forjam na sombra e na água fresca. Valentes, eles precisam ser formados num ambiente em que possam muitas vezes até mesmo ser levados ao limite. Valentes se formam com um processo e através de princípios pelos quais o Senhor estará conduzindo. A palavra do Senhor diz que isso é tão importante que Paulo no Novo Testamento chega a dizer no livro de Efésios, olha, você precisa se revestir da armadura de Deus. Nós não estamos num piquenique, nós não estamos num passeio, nós não estamos entre o dia da nossa salvação e o dia do nosso encontro com Jesus, simplesmente nós estamos num campo de batalha. Por isso ele diz, se revistam da armadura de Deus, coloquem o capacete da salvação, calcem os pés com a sandália da pregação do Evangelho, revistam-se da couraça da justiça, olha, empunhem a espada da palavra, olha, se defendam com o escudo da fé, se revistam da armadura de Deus. E aí ele conclui dizendo no versículo 13 de Efésios 6, para que possais existir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. É a orientação de Paulo. Por quê? Porque Paulo tem essa consciência de que nós estamos num campo de batalha na vida. Não é um passeio, não é um piquenique. E a história que nós vamos ter hoje é a história de Davi. Como que Deus forma Davi e um exército de valentes. Qual é a forja de Deus? Qual é a forma de Deus? Como funciona a fábrica de valentes que o Senhor quer fazer? E a gente pode então concluir nessa manhã que a Primeira Batista de Campo Grande é uma fábrica de valentes, amém? Você pode dizer, Primeira Batista, uma fábrica de valentes. Muita gente quer ser vencedor, vencedores buscam prêmios, valentes tantas vezes estão apenas atrás da sobrevivência. Vencedores querem conquistar o pódio, valentes querem conquistar a sua própria superação. Vencedores, quando ganham, se tornam vencedores. Valentes são mais do que vencedores, amém? É por isso que nós vamos aprender hoje, na história de Davi, um pouco do como o Senhor pode nos tornar valentes. Bem, Davi chega no campo de batalha, nós estamos ali,
e Golias afrontando o exército de Deus, e Davi se coloca, fala, isso não é possível, deixa que eu resolva essa situação, já lutei com leão, já lutei com urso, e ali vai, Davi escolhe 5 pedrinhas do riacho, e vai para enfrentar o gigante com uma das pedras, ele acerta, mira laser da sua funda, né? Davi tinha uma tecnologia ali, já derruba o gigante. Nesse momento, Davi se torna o campeão de Israel. Davi havia saído do pasto, do cuidado do rebanho, das ovelhas do seu pai, e agora ele é um campeão de batalhas. E Davi então entra no exército de Saul, no exército de Israel, e ele então começa a sair às batalhas, ele começa a ir às campanhas, lutar em nome de Deus e por Israel. E Davi volta com vitórias, e logo em seguida, algumas tropas são colocadas nas suas mãos. Ele tem a responsabilidade, ele se torna um capitão e um general em batalhas. E Davi tem tantas vitórias, todas as vezes que sai com Saul para a batalha, quando eles voltam para Jerusalém, para a capital, há um canto sendo cantado nas ruas de Jerusalém, e este canto diz o seguinte: Saul é demais, Saul derrotou seus milhares, mas Davi é fantástico, ele matou centenas de milhares. E esta música é cantada ao ponto de que Saul começa a ficar enciumado. Ele é o rei, como assim? O melhor da canção deveria ser para mim, e esse menino está roubando a cena. E olha só a história de Davi. Ele estava cuidando dos rebanhos, ele se torna um campeão, um menino poderoso em guerras, agora ele já convive dentro do palácio. O melhor amigo do filho de Saul é Davi. A filha de Saul é esposa de Davi. Davi agora está no ambiente do palácio. Quando ele sai às guerras, Israel fica, uau, esse é o cara. Ele é um bom guerreiro, ele é corajoso, ele é bonito porque durante a sua história várias mulheres foram seduzidas por ele. Ele é um menino que toca harpa, ele compõe músicas, ele tem habilidade com a palavra. Davi é tipo um Rodrigo Hilbert da nossa época. O Rodrigo Hilbert é um negócio que fora do comum. O cara fala, vamos comer um peixinho. Ele vai, ele faz a vara, ele pesca o peixe, ele constrói a fogueira, ele assa o peixe. Eu olho para minha esposa, eu tenho dó dela, irmãos. Falo, é comigo que você vai envelhecer. Olha, a concorrência não está fácil. Daí esse Rodrigo Hilbert, daí não tem mais nada para inventar, agora o cara faz crochê. Não. Daí quem que pode competir? Esse é Davi. Esse é Davi. Davi é o máximo. Davi, ele está sendo celebrado. Saul está com ciúmes, Saul está atormentado, está moído em ciúmes, entra em depressão, chama Davi, vem tocar para mim, vem cantar uma música, vem falar dos salmos, vem para cá com a sua paz de espírito, para que eu possa me acalmar. E Davi está ali, na tenda do rei, tocando, e de repente o rei pega uma lança e joga, passa aqui de fino, uau, quase acerta. Acho que Davi fez que nem aquele do Frajola, lembra do Piu-Piu e Frajola? Acho que eu vi um gatinho. Davi falou, acho que esse cara quer me matar. Mas Davi tem um coração tão bom que tem que acontecer segunda vez para ele falar, não dá mais. Não tenho segurança em viver no palácio. E aí Davi vai fugir para salvar a sua vida, porque Saul está consumido em ciúmes contra Davi. É aqui que começa de fato a nossa história. Davi sai numa fuga no meio da noite, e Davi vai para uma cidade chamada Nobe. Por isso que eu falo para você, você pode ir acompanhando aí pela Bíblia, nós já estamos agora em 1 Samuel capítulo 21, tá? O que eu estou fazendo nessa manhã é contar uma história, e depois você tem que fazer a lição de casa, ir lá e ler a história com detalhes na palavra do Senhor. E Davi foge e vai para Nobe, e ali em Nobe há um sacerdote, Aimeleque, e os levitas, os sacerdotes de plantão. É ali que funciona a ministração ao Senhor. E Davi está em fuga pela sua vida. E quando ele chega perto da casa do sacerdote, ele sente um cheirinho gostoso do pão. É o pão saindo do forno. Gente, quem gosta desse cheiro? Aquele pãozinho feito na hora. Mesmo que você chega na padaria, assim, ou no mercado, sabe aquele pãozinho cheio? E quando é feito em casa, então?
aquele cheirinho de pão. Aí você fala assim, pastor, o que você está fazendo? É a minha cabeça de gordo, irmão. No meio da mensagem, ela vem aqui, eu estou já vendo o cheirinho. É o cheirinho que Davi sente. Ele sente aquele cheirinho de pão saindo do forno. E ele sabe que são aqueles pães. São os pães da consagração. São os pães consagrados a Deus. E ninguém pode tocar naqueles pães. E eles estão sendo trocados, porque a cada 7 dias eram tirados os pães antigos e colocados na nova fornada, na presença do Senhor. E Davi diz para Aimeleque, você tem pão? Eu saí numa missão, enviado pelo rei, uma missão secreta, está mentindo. E eu saí sem me preparar, e eu estou com fome, eu preciso de pão para a caminhada. Ele disse, olha, eu não posso te dar o pão que tem aqui, você sabe, são os pães consagrados, são os pães do Senhor. Não, eu sei, esses que você acabou de colocar, tudo bem, quem sou eu para tocar nele? Mas e essa fornada que já saiu, essa que está aí, sendo retirada? Eu não posso, mesmo porque ia profanar, vocês devem estar aí se envolvidos com mulher e tal. Não, nós estamos em regime de guerra, nem tocamos em mulher, estamos consagrados, manda o pão para cá. Aimeleque não é um bobo, Aimeleque é um sacerdote experiente, Aimeleque é um sacerdote que ele funciona para Israel até mesmo como um juiz. Então ele sabe que aquela história de Davi está mal contada. Ele diz, beleza, então eu vou te dar os pães. Davi fala, olha, a missão é tão urgente, a missão foi tanta correria, que eu estou fazendo essa missão secreta para o rei, que nem arma eu trouxe. Você tem algo, tem alguma arma aí? Ele disse, olha, aqui não temos arma. Aqui a gente tem uma relíquia que nós guardamos aqui no templo, aqui no santuário. E o que é? É a espada do Golias que você matou. Ela para nós é um símbolo aqui, de uma vitória. Ela é um patrimônio. Não tem outra? Não, me dá essa mesmo. Essa é a história que está em 1 Samuel 21:9. 1-9. E ela me ensina o primeiro princípio, diga, o princípio da provisão. É a lei de Aimeleque. Aimeleque sabe que Davi está contando uma história torta. Aimeleque sabe que é muito sério tocar os pães consagrados ao Senhor. Mas Aimeleque não é do tipo de cristão ou de igreja que pergunta no final do dia, quantas leis a gente quebrou hoje? Eu sei que tem uma preocupação e ela é legítima, não estou desmerecendo, de que pastor, a gente não pode deixar o mundo entrar na igreja, né? A gente não pode deixar o mundo entrar na igreja. Eu concordo com você. Mas a minha maior preocupação não é o mundo entrando na igreja, sabia? É quando a igreja para de entrar no mundo. Essa é a minha maior preocupação. Quando nós deixamos de influenciar. Quando nós deixamos de fornecer pão para quem está faminto. Por isso a pergunta correta não é quantas leis nós violamos. É uma pergunta importante, mas a pergunta essencial é quantas pessoas nós alimentamos? Quantas pessoas estão se achegando até nós, estão saindo daqui com pão? Estão saindo daqui com o pão da vida? Quantas pessoas estão levando Jesus depois de encontrarem conosco? Aqui talvez seja o último lugar, talvez seja o último recurso. Nós podemos julgar primeiro, nós podemos fazer séries de perguntas importantes, mas a pergunta essencial é, nós temos fornecido pão, nós temos aplicado a lei de Aimeleque, essa é a lei da provisão. Eu vou falar uma coisa, entenda, a vida cristã é um processo e a gente tem que crer no discipulado. Mas eu prefiro o céu cheio de crentes convertidos em Cristo Jesus, que comeram pão, mal discipulados, do que um monte de cabeção, entendendo tudo de teologia, mas sem ter recebido o pão para dentro de si. E é muito importante nós crescermos no discipulado, na profundidade. Não dá para eu me converter hoje, daqui 10 anos estar do mesmo jeito. Não, isso é uma mentira. Mas a minha maior ansiedade é, eu estou fornecendo pão, é para isso que as nossas portas estão abertas. É por isso que nós multiplicamos PGMs na nossa cidade, para que mais pessoas possam chegar e ter acesso ao pão, que é Jesus Cristo. Quando Davi está para sair, ele recebe uma arma, e Aimeleque me ensina 2 coisas que a igreja tem que fornecer. Primeiro é o pão, é o essencial, é o alimento, é Cristo Jesus. Segundo é a arma, é o treinamento, é a instrução. Aí sim é discipulado.
Aí sim é dizer, ó, você está indo lá para fora, você vai enfrentar uma guerra. Você já tem o pão, você já tem a salvação, você já tem Jesus. Agora você precisa de munição, você precisa de arma. Então nós vamos também te dar arma. Você não vai sair daqui com a mão vazia. Você vai levar o pão, mas também vai levar a espada. Você vai levar a salvação, mas também vai levar o discipulado, a capacitação. E nós precisamos entender que a igreja tem esse papel tremendo de fazer a diferença e invadindo e muitas vezes quebrando algumas regras em prol de pregar o evangelho. Tem coisas que eu não preciso. Eu não preciso de iluminação para fortalecer minha fé. Eu fui criado cantando o hino do cantor cristão. Esses hinos todos projetados aqui, a maioria, eu canto de cor, porque foi assim. E a minha geração cresceu nisso, depois a gente começou os cânticos. Daí hoje os cânticos são diferentes da época do cântico que eu cantava. Queridos, isso tudo é forma. Só que se eu precisar encher esse lugar aqui de luz para alcançar essa geração, eles vão, atraídos pela luz, que nem mariposa vir para o meio da luz, aqui, eles saem com pão e arma. Ó, evangelho aqui, isso aqui é só o cenário, isso aqui é só para te atrair, para te dizer o seguinte, a gente tem algo essencial para te dar. Cristo Jesus, e não somente isso, um crescimento na fé, porque lá fora é campo de batalha e você vai precisar de arma. Nem sempre quando a gente faz o que é certo, dá certo. Havia um camarada ali chamado Doeg, e ele ouve tudo o que está acontecendo, vê e vai e conta para Saul. Olha, Davi foi lá em Aimeleque, e Aimeleque deu pão e deu uma espada ainda para Davi. Fofoqueiro. Fofoqueiro tem o tempo todo, né? Daí Saul, Saul pega a sua tropa, vai até Aimeleque, mata Aimeleque e mais 84 levitas e sacerdotes que estavam com ele. Não satisfeito com isso, ele autoriza Doeg a arrasar a cidade toda de Nob, porque Aimeleque ajudou Davi. Nem sempre quando a gente faz as coisas certas, a gente vai ter um bom pagamento por isso. O único que escapou foi Abiatar, o filho de Aimeleque, que conseguiu escapar com vida. O único. Sabe? Exatamente nesse momento, nós temos missionários que estão levando pão para lugares em que é muito difícil o testemunho do evangelho. Nós temos missionários presos na Índia, nós temos missionários morrendo no interior da África, perseguidos, porque eles puseram algo no seu coração: nós não vamos deixar de fornecer pão, nós não vamos deixar de levar a mensagem. A gente aqui ainda tem um certo conforto, e eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Será que alguém um dia me perguntou, pastor, será que a gente aguenta ir para o campo missionário enfrentar o que eles estão enfrentando? Falei, meu irmão, eu estou preocupado que nem dislike a gente está aguentando. Nem dedinho para baixo assim na internet a gente está aguentando. Será que a gente vai aguentar campo missionário? Se a gente dá o testemunho, fala o que tem que ser dito. Foi canceladinho. Não pode, a gente tem que ter um jeitinho. Nem sempre fazer o certo vai ter resultados que sejam humanamente de sucesso. Mas faça o certo assim mesmo. Nosso negócio aqui, na Primeira Batista, é fornecer pão. É levar Jesus a qualquer custo para as pessoas. Davi continua, e Davi sai dali e vai para uma rede de cavernas, que é Adulão. Não é apenas uma caverna, mas é uma rede interligada de cavernas, onde é bom para se esconder. E lá nós já estamos agora em 1 Samuel 22, olha o que diz o texto. Todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Aqui a gente aprende a segunda lição, o princípio da compaixão. Repita comigo, o princípio da compaixão. Nós temos que abrigar os refugiados. Vamos ler todos juntos o texto? Vamos todos nessa versão projetada. Também juntaram-se a ele Davi estava com muito problema, sim. Davi estava com um exército
de Saul e seu exército atrás, no encalço. Saul está fora de si, acabou de matar sacerdote, uma companhia inteira de levitas, destruiu uma cidade, não está de brincadeira. Davi já tem problema suficiente. E quem que Deus manda nesse momento? Um monte de gente com mais problema ainda. Homens em aperto, endividados, nome sujo, espírito desgostoso, amargurados. A segunda lei, o segundo princípio de formação de valentes, é o princípio da compaixão. Alguém pergunta para mim, pastor, por que a gente não está vendo tanto milagre hoje em dia? Diluídos em todos os lugares onde a igreja está, sim, tem bastante milagre. Mas a gente queria ver mais milagres, né, acontecendo. Orando a Deus, o Espírito me confrontou dizendo, falta poder na igreja. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem o mesmo valor e eficácia até agora, sim ou não? O Espírito derramado em Pentecostes é o mesmo Espírito derramado em nós, sim ou não? Falta poder? Sim ou não? Não. O Espírito me disse, o que falta na igreja hoje é compaixão. A igreja parou de sentir a dor de quem precisa. Quando a igreja entrar num espírito profundo de compaixão, você não faz ideia da quantidade de milagres que vão acontecer. Antes de Jesus fazer a maioria dos seus milagres, o texto bíblico diz que ele sentiu íntima compaixão. Antes do milagre, Jesus sentia a dor daquele que estava precisando. A gente saiu semana passada do culto e fomos abordados, quase chegando aqui na esquina, uma pessoa até bem vestida, apessoada, nos pedindo ajuda. A gente parou, viu como poderia fazer e depois seguiu. No caminho, antes de chegar no carro, a Su disse assim, nossa, a pessoa bem, né? Nem parece que está precisando, né? E naquele exato momento, Deus me lembrou de um rapaz, não sei se venezuelano, só sei que estrangeiro, que faz ali o seu ponto na Ernesto Geisel com Afonso Pena. Eu lembrei desse rapaz instantaneamente, porque eu lembro o primeiro dia, eu vi um rapaz bonito, né, jovem, até bem vestido, ali fazendo algum tipo de pedido com cartaz. Passaram os anos, há uns dias eu não o vejo, mas a última vez que eu o vi, ele era só o pó mesmo, estava magro, você vê nitidamente tomado por drogas. E naquele dia, o Senhor me lembrou, você passou aqui esse tempo todo e você viu esse menino perdendo a sua vida e você não fez nada. Você quer ver milagres? Mas aonde está o teu coração, Eli? Aonde está o teu coração? A gente arranja tanta desculpa para não fazer. É tão mais fácil fechar os vidros e falar, alguém tem que dar um jeito nisso. É tão mais fácil passar a responsabilidade para o governo. É tão mais fácil se omitir. Davi, cheio de problemas, recebe 400 homens mais problemáticos ainda. Eu quero te dizer, eles virão e virão com os seus problemas, mas saiba, eles não têm para onde ir. É lá mesmo, dentro da sua casa, no seu PGM, é ali que Deus vai mandar. Enquanto você está trabalhando e pegou aquela pessoa problemática, que nem te deixa trabalhar direito, de tanto problema que tem para compartilhar o dia inteiro, você fala, meu Deus, sim, não tem mais para onde ir. Deus quer te usar, talvez para ser a última resposta que essa pessoa precisa. E não se esqueça, antes de tudo, você também é um refugiado, porque eu estava indo para o inferno, eu estava fracassado nos meus pecados, mas Ele, Jesus, me recebeu como filho na sua casa, me lavou, me limpou. Agora que eu estou limpinho, cheiroso, agora não é assim. O princípio da compaixão me mostra que eu não tenho apenas que ter uma atitude de estar junto e sentir a dor. Olha só que lindo o texto bíblico. E ele se fez capitão deles.
é uma posição de liderança da igreja. Nós não estamos andando segundo o curso desse mundo. Nós estamos na contramão, a força é maior. Nós estamos subindo o rio. Nós estamos subindo a ladeira, está todo mundo descendo, está tudo desmoronando. Você está subindo. Só que não é só subindo, você ainda está subindo e carregando outros. E sabe o que é legal? Porque aqueles homens vão, e antes de aprender a trabalhar com armas, antes de saírem ao campo de guerra, eles têm que ver que aquele Davi, que é poderoso em batalhas, o que atrai na vida de Davi é saber que aquele Davi tem vida com Deus, tem vida de intimidade. Sabe? Que você queime diante do Senhor, enquanto você está queimando na presença do Senhor, as pessoas possam contemplar o Deus que habita na sua vida. Salmo 142 foi composto na caverna, e o versículo 3 diz o seguinte: Davi diz a Deus: quando o meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Mas a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Aqueles homens foram até Davi, sim, porque Davi tinha habilidades de guerra, mas eles permaneceram com Davi, porque viram que Davi tinha algo diferente com Deus. As pessoas, muitas vezes, vão te procurar por aquilo que você pode dar, mas elas vão permanecer por aquilo que você é. E se você é alguém que está andando em Deus, você já começou a fabricar valentes ao seu redor. Diga amém. O terceiro princípio, o princípio da honra. Diga honra. Qual o primeiro princípio? Provisão. Oba, posso pregar semana que vem, vocês já esqueceram? Primeiro princípio? Provisão, a lei de Ameleque. O segundo princípio? Compaixão, abriga os refugiados. O terceiro princípio, o princípio da honra. Honre alianças e autoridades. Queridos, Davi está em fuga. Saul pega 3.000 homens e diz: nós vamos caçar esse Davi. E eles saem em busca de Davi para matar Davi. E eles chegam no momento em que Saul fala: opa, apertou aqui, eu tenho que fazer minhas necessidades. E Davi e Saul entra numa caverna. É interessante porque, falo, tem necessidade da Bíblia relatar assim com tanta... E Saul fala: gente, para aí o acampamento que eu estou apertado. E ele vai para a caverna fazer as suas necessidades, provavelmente o 2. E ele entra na caverna, está ali. Quem que está lá no fundo da caverna? Davi, com seus homens. Quem está andando com Davi diz: Deus entregou para você o seu inimigo. Olha lá, ele está vulnerável. Vai e mata Saul. Davi se aproxima de Saul e corta a orla do manto de Saul. Até me ligar na história, eu acho que ele fez assim, né? Não sei como. Mas ele vai lá e corta. Saul termina, Davi já está do outro lado da montanha e diz: ei, Saul, Deus me entregou a sua vida hoje. Porque os que estavam com Davi falaram assim: só vai cortar o manto? Não, vai lá e mata. Davi diz para esses homens: só de cortar o manto do ungido do Senhor, só de tocar em algo que é do ungido do Senhor, eu já estou mal. Imagina, se eu vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor, de jeito nenhum. Depois ele mostra para Saul: está vendo? Deus me deu a sua vida nas minhas mãos. Eu não tenho nada contra você. Deixa, segue o seu caminho. Davi começa até se diminuir. Ele diz: olha, o que você está atrás de mim? Eu sou um cão morto.
Sou um cachorro, não se importa comigo. Você está achando que eu estou achando que eu sou muito ainda? Eu sou a pulga. Davi está dizendo isso lá no texto bíblico. Eu sou uma pulga. Para de correr atrás de mim. Não perca tempo comigo, Saul. Eu não desejo mal. Segue a sua vida. Saul diz, ai Davi. Nós já estamos em 1 Samuel 24, tá? Ai Davi, você é muito melhor que eu mesmo. Seu coração é muito melhor que o meu. Com certeza você vai ser o rei de Israel. Me perdoa, meu filho. E vai embora. Só que em outra oportunidade, 2 capítulos depois, Saul volta a tentar matar Davi. Novamente, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Novamente, ele diz, não vou tocar na ungido do Senhor. E novamente ele diz, para de me perseguir. E Davi, então, tem ali um tempo de trégua com Saul. Sabe o que Davi está ensinando e está vivendo? Ele está vivendo o princípio da honra. Porque Davi honra Saul, sim. Mas quem Davi está honrando é a Deus. Quando ele diz, eu não vou tocar no ungido do Senhor, ele está dizendo, eu sei que Deus fez a melhor escolha. E que tudo está debaixo do controle de Deus. Eu não vou tocar naquilo que Deus já fez. Porque eu não sou maior que Deus. Então, ele respeita Saul porque respeita primeiro o que Deus está fazendo. Sabe? A honra, ela fala sobre integridade, honestidade e caráter. Os homens podem aplaudir os seus talentos e ficar assim, inebriados com as suas habilidades. Mas o que Deus celebra é o seu caráter. O que Deus está interessado é em quem você é, quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Sabe? Deus leva a honra a sério. 1 Samuel 2,30 ele diz, eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Como? Como desonramos o Senhor? Desonramos o Senhor com nossos atrasos. Quem aqui, queridos, pega um filme depois de 20 minutos começado? Você fala, vou chegar no filme 20 minutos depois. Levanta a mão aqui. Quem gosta de chegar no filme 20 minutos depois? Fala aqui para mim. Quantas pessoas precisam falar para você lá dentro do cinema, diz, não conversa. Quantas vezes você levanta do seu lugar para ir no banheiro durante o filme? Então preciso dizer mais alguma coisa? Vocês já entenderam, né? Para o Senhor vale o nosso atraso. O Senhor vale nossa paciência. Às vezes a gente está aqui, 11h20, né? Você falou, o pastor falou 4, já está no terceiro, está para acabar. E tem hora que a gente fala assim, que horas que o culto vai acabar, né? Estamos ansiosos. Quando você olha para Isaías capítulo 1, é Deus quem está perguntando, ei, eu não vejo a hora desse culto acabar. Quem pediu que você estivesse aqui? Abra lá Isaías capítulo 1. Quem pediu de vocês que vocês viessem aqui trazer ofertas? Quem pediu para vocês que vocês fizessem as festas, as luas novas, os ajuntamentos? Quando vocês se ajuntam, a minha alma fica aborrecida. É Deus falando com um tipo de culto que a gente presta. Enquanto a gente está ansioso, porque parece que tem um compromisso melhor para depois do culto, Deus está falando, eu é que não vejo a hora de acabar. Eu não preciso disso aqui. Desse jeito não. Nós desonramos a Deus com a nossa murmuração. Porque todas as vezes que eu murmuro, eu estou dizendo para Deus, se eu fosse o Senhor, eu faria melhor. Isso é murmuração. Está dizendo para Deus, se eu estivesse no seu lugar, as coisas não estariam desse jeito. Não trouxe agora. Quem tem iPhone, levanta aí. Eu tenho um para mostrar também. Não, mas levanta o iPhone com orgulho. O iPhone, né? A gente tem um iPhone, né? Eu tenho um iPhone 12. Por que eu não tenho um iPhone 16? Alguém sabe por que eu não tenho um iPhone 16? Porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse,
Eu falo, vale. É o iPhone 16. iPhone não precisa fazer propaganda para mim. Na realidade, eu trabalho para a Apple. Eu fico falando, estou aqui hoje fazendo propaganda. O trem não pega vírus, não trava, não fica lento. Só para de atualizar se o seu ficar muito velho, né? E a gente vai. E se falassem para mim, rapaz, dê um jeito aí de comprar um dinheiro, você vai ter esse dinheirinho, você vai comprar? Eu falo, não vale. Por que você está falando isso, pastor? Porque, queridos, muitas vezes eu honro mais o iPhone do que eu faço para Deus. Por quê? Porque acho que faço muito para Deus. Vou no mercado, faço uma compra, falo, poxa, o dinheiro não está valendo mais nada, né? Vou para o shopping, agora eu vou fazer uma pose aqui, tirar foto e me deixa em paz. Pronto. Nem vai ficar boa essa foto. Tá? Brincadeira, me deixa em paz, viu? Você está trabalhando para o Senhor. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Vou no shopping, obrigado. A irmã não esqueceu que era o shopping, né? Elas não esquecem. Daí gasto R$1.500 no shopping. E fala, dinheiro está pouco, né? Mas se eu venho com uma oferta de R$1.500 na igreja, eu até estufo o peito. Porque parece que quando eu faço para Deus, eu estou fazendo demais. Parece que quando é para o Senhor, está demais. O princípio da honra, eu honro a minha esposa, eu sou leal, eu sou fiel a ela. Mas porque no meu coração primeiro também está a honra a Deus. Ela merece toda a honra. Foi a mulher que Deus me deu. Foi a esposa que o Senhor preparou para a minha vida. Sim, eu a honro. Mas a minha honra está atrelada à honra a Deus. O princípio da honra precisa ser restaurado na nossa vida. Sabe por quê? Porque deslealdade é um caminho muito fácil de tomar. E a primeira deslealdade sempre será a menor. A primeira deslealdade sempre será a menor. O camarada é casado, ele vai cumprimentar uma mulher, um segundo a mais, segurando a mão, um olhar indevido. Uma deslealdade pequena. Depois é uma pequena confidência. Deslealdade sempre vai crescendo. Quarto princípio. Princípio da dependência. Agora nós estamos em 1 Samuel capítulo 30. E essa é uma história muito interessante. Eu vou começar contando do capítulo 29. Davi chega um momento em que todos os seus homens ali estão treinados. Eles já são um exército de 600 homens. E eles têm uma cidade chamada Ziclag. E em Ziclag está ali a sua família, está ali a família dos seus liderados. E Davi, na realidade agora, ele é líder de um exército de mercenários. Sim, ele aluga o seu exército para reis que querem fazer guerras. Essa é a maneira como ele sobrevive e os homens sobrevivem. E ele é bom no que faz. Ele não pode servir Israel, porque está foragido de Israel. Sua habilidade está na guerra, ele é um líder, ele tem um exército, então ele vai alugando o seu exército. E tem uma guerra que os filisteus querem fazer contra uma parte de Israel. E um dos reis dos filisteus que confia em Davi, contrata Davi e o seu exército para subir para essa guerra. E Davi vai com o seu exército, deixa a cidade de Ziclag, e ali eles estão prontos para a batalha, os outros reis filisteus. Eles se reúnem e dizem, olha, no meio da batalha o sangue vai falar mais alto, e esse Davi que veio para lutar pela gente, vai lutar contra a gente. Dispensa ele e o seu exército. O rei que o contratou disse, olha, não vai ter pagamento, não vai ter nada, a gente não quer que vocês subam mais com a gente. Davi teve que ir embora. Davi retorna, e agora nós estamos no capítulo 30 de 1 Samuel, e a cidade de Ziclag está queimada, ela foi pilhada pelos amalequitas. Enquanto eles estavam indo em campanha de guerra, os amalequitas chegaram, pegaram tudo que podiam, levaram as filhas, as esposas, os filhos, os velhos, todos os bens, queimaram a cidade e foram embora. É nesse ambiente que Davi vai aprender o quarto princípio.
que é o princípio da dependência. Pode passar, vamos ler juntos. Vamos todos juntos? Davi ficou profundamente... Diga comigo, supere suas crises, renovando-se em Deus. Davi está no meio de uma crise, os seus próprios homens liderados estão querendo matá-lo. Ele é o culpado, levam para a guerra, deixou a cidade desprotegida, agora tudo perdido. Aqueles homens sabem que as suas filhas, suas esposas vão virar escravos. Provavelmente seus filhos podem já estar mortos. Eles pegam pedras para atirarem em Davi. Davi está angustiado, os homens estão irados. No versículo 4 e 5 mostra que aqueles homens choravam feito crianças, de tanta dor, ao chegarem em Ziclag. Agora aqui, nesse texto, tem algo que acontece que é poderoso. Ali depois, por causa dos seus filhos e suas filhas, ponto. Entre esse ponto e a próxima frase, acontece algo tremendo, porque Davi também está abatido, Davi também está perdido. Mas a palavra do Senhor diz, Davi, porém, fortaleceu-se. Em outras versões, se renovou as suas forças no Senhor, o seu Deus. Aqueles homens, eles viram algo poderoso naquele momento, porque no versículo 7 em diante, ninguém mais está com pedra na mão, e está todo mundo dizendo, Davi, para onde você quer que a gente vá? Eu não sei o que aconteceu nesse intervalo, mas algo poderoso aconteceu, que aqueles homens viram aquele Davi que os liderou, que tinha intimidade com Deus. O Davi que se fortaleceu no Senhor, era o Davi que eles conheciam. Com esse a gente vai. Com esse Davi aí abatido, desnorteado, a gente não quer caminhar. E outra, a gente até mata. Mas esse Davi cheio de Deus, esse a gente sabe que pode, esse pode nos liderar. E é isso que acontece. Davi se enche de Deus e eles consultam o Senhor, o sacerdote ali faz urim tumim, diz pode ir para a guerra, Deus vai dar vitória, mas eles não sabem para que lado vão, eles saem para um dos lados e há um jovem egípcio, escravo, que está ali, pronto para morrer na beira do caminho. Provavelmente os exércitos passariam, já terminariam a execução. Davi fala, não, chama esse rapaz para cá. E ele então ouve a história do rapaz, e o rapaz diz, olha, eu sou escravo de um dos amalequitas, e eles fizeram um grande assalto aqui numa cidade próxima, mas o meu senhor me deixou pelo caminho, porque eu estou doente e ia atrapalhar. E eles foram para tal lugar, entregou toda a fita dos amalequitas para Davi. Davi tratou daquele rapaz, mandou cuidar, e foi para onde os amalequitas estavam. E lá no capítulo 30, versículo 18 a 20, então a palavra do Senhor diz, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo das suas 2 mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E continua o texto. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente, dizendo, esse é o despojo de Davi. Os amalequitas estavam vindo de cidade em cidade, roubando e saqueando, roubando e saqueando, roubando e saqueando. Passam por Ziclag, roubam e saqueiam, levam tudo. Quando Davi invade o arraial dos amalequitas, ele recupera tudo que havia perdido. Mas além do que havia perdido, das mulheres, dos filhos, das filhas, dos idosos, dos bens, dos bois, tudo, ainda pegou tudo o que os amalequitas tinham pego dos outros. Às vezes você fala assim, parece que o diabo está levando vantagem. Parece que o diabo está levando a melhor. Quero te dar uma palavra, ela pode ser forte, esquisita. Fique tranquilo, fortaleça-te em Deus, renove-se em Deus, porque até as coisas que o diabo está fazendo de errado, ele ainda está trabalhando para você, porque lá na frente vai ficar tudo na sua mão, em nome do Senhor Jesus. Ele está achando que está te roubando, vai voltar, é o dobro para você. Quando Davi volta, 200 dos 600 homens tinham ficado de tão cansados, eles ficaram diante de um riacho chamado Besor.
E ali eles estavam cansados e falaram, a gente não vai poder subir na guerra. Todos tinham ido para a batalha, todos tinham voltado, todos tinham chorado por causa das suas famílias, mas aqueles 200 não podiam. Davi diz, olha, tudo bem, vocês não vão, fiquem cuidando das nossas bagagens. Quando eles voltam com tudo, os 400 falam, ei Davi, para esses que ficaram aí, só devolve as esposas e os filhos. Eles não subiram para a batalha com a gente, os despojos ficam repartidos entre nós, os 400. Isso é justo. É justo, sim ou não? É justo. Só que não para Davi, ele diz, não, aqui não. Aqui a mesma parte do que sobe para a batalha e do que fica cuidando do acampamento vai ser a mesma. E essa lei ficou em Israel até os dias de hoje, segundo o texto bíblico. Sabe o que Davi estava me ensinando? Davi estava me ensinando o seguinte, você não vale o que você produz, você vale o que você é. Talvez você já tenha sido tão atuante e hoje está cansado. Talvez você já tenha dado tão frutos, mas hoje está mais apagado. O Senhor está dizendo para você, eu te dou o mesmo valor de quando você estava produzindo a 100, mas eu não vou deixar de investir na sua vida, porque eu sei o quanto de potencial você tem para produzir. Deus não nos recompensa segundo a nossa medida. Olha só, vamos ver o resumo do treinamento dos valentes? Pode passar, vamos ler juntos. Em Nob aprendeu a, em Adulão aprendeu a, em Engede aprendeu a, e em Ziclag aprendeu a depender. Em Nob aprendeu a dar com Aimeleque, o princípio da provisão. Em Adulão aprendeu a cuidar daqueles que chegaram, é o princípio da compaixão. Em Engede aprendeu a respeitar Saul e a liderança que Deus havia lhe dado, é o princípio da autoridade e da honra. Em Ziclag aprendeu no meio do desconsolo a depender do Senhor, esse é o princípio da dependência. Isso é o jeito, esse é o jeito como Deus forma valentes. Sabe, alguém diz o seguinte, sucesso sem sucessor é fracasso. Queridos, isso não é um mote, né? Não é um slogan coach. Na realidade, existe princípio por trás disso. A palavra do Senhor diz lá em 2 Samuel 21:15. Agora nós estamos indo lá para 2 Samuel. Vamos juntos, você pode ler comigo. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer valente, uma hora se cansa, Davi está cansado. Vamos lá. E Esbi-Benode, que era, você sabe, deixa eu falar, a gente vai ler uma série de textos, não falei isso nos outros cultos não, mas, rapaz, ler a Bíblia é tão bom que a gente fica até melhor na leitura. É tanto nome diferente, esquisito, que a gente aperfeiçoa na leitura, né? Vamos lá. Você fala, pastor, está indo tão bem, daí você para com essas coisas, e se atrapalha o que o Senhor está fazendo, mas vamos junto. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Eu tenho contado esse testemunho em todos os cultos, porque quando nós recebemos a notícia do diagnóstico e do tratamento que o pastor Gilson teria que passar, uma época tão difícil, tão delicada para nós como igreja, buscando ao Senhor, Deus me deu essa palavra e eu pude chegar no nosso pastorzão e dizer, pastor, cuida da sua saúde, mantenha essa sua lâmpada acesa e fica tranquilo, você treinou um exército de valentes e nós vamos subir as pelejas no nome do Senhor, mas também em honra ao seu legado. Vai se tratar, vai se cuidar, porque a igreja que você discipulou está pronta para matar gigante, amém? Você pode dizer amém? Vamos lá juntos. E aconteceu depois disso,
que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Mas houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elhanã, filho de Jaare-Oreguim, o belamita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também este nascera do gigante. Injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Amém? Nossa história começa como? Com guerreiros entrincheirados, tremendo de medo diante de um gigante. E a nossa história termina com homens treinados, enfrentando matadores de gigantes. É interessante que alguém me lembrou, depois de um culto, que Davi colocou 5 pedras na sua aljava. Quantas ele usou para matar Golias? Uma, as outras 4 estavam reservadas já para os filhos. E ele falou: vou ensinar vocês a matarem gigantes. E eu creio firmemente que Deus está levantando um exército de matadores de gigantes aqui. Sabe, muita gente tem falado coisas difíceis sobre 2025. E talvez venham muitos gigantes aí pela frente. E o próximo gigante que chegar diante de você vai olhar assim, você pequenininho, e vai dizer assim: ei, olha o seu tamanhinho, eu vou te esmagar. Na hora que o gigante chegar diante de você e falar isso, você fala: olha para trás e vê o tamanho do meu Deus. Ele é que vai derrotá-lo. É no nome dele que eu vou, é no nome dele que eu saio para as batalhas, é no nome do Senhor que eu pelejo. A palavra do Senhor diz: ele adestra as minhas mãos para a peleja. Por isso eu quero saber nessa manhã, nós temos candidatos a valentes aqui, nós temos gente que quer se alistar e dizer: pastor, eu vou para cima em nome de Jesus, não na minha força, mas na força daquele que me chamou. Se tem valente aqui, vai se colocando em pé, e em nome do Senhor Jesus, pode ser o tamanho do problema que for. O próprio salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro que fez os céus e a terra. Diga: o meu socorro fez os céus e a terra. Ele completa dizendo: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Eis que não dormirá e não dormitará o guarda de Israel. Ele é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele é o guarda de Israel. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Ele é o seu Deus. Vá no nome do Senhor valente, em nome de Jesus. Glória a Deus.